aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E servindo o tempo. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Bom dia, queridos irmãos, um prazer novamente estar com vocês para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. É um grande privilégio que nós temos. Quero convidar vocês para que abram as nossas Bíblias para o primeiro livro de Reis, 18, e nós leremos do 41 ao 48, ao 46. Então vamos lá? Primeiro Reis, 18, 41 a 46. Acompanhe a leitura aí. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume, ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim foi por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe à entrada de Jezreel. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de pensarmos, estudarmos a Tua Palavra. Dá que ela possa encontrar, ó Deus, um lugar especial em nossos corações e que, ó Deus, possa nos transformar, ó Deus, a operar aquelas transformações que, ó Deus, Tu sabes que nós precisamos. Pedimos isso e gratos oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu dei a essa mensagem, essa homilia, o tema algo infinitamente melhor para fazer.
Pensando nesse tema, eu quero lembrar de pelo menos 2 textos. Primeiro, quando Jesus disse: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Queridos, é óbvio que Jesus não está censurando o ato de comer, beber ou se casar, pois são coisas legítimas, criadas por Ele próprio. O que Ele está censurando é uma concentração exagerada nessas coisas, como se elas fossem tudo na vida. Lembrando do texto de Lucas 10, 41 e 42, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Percebe, os irmãos, a ideia, como os 2 textos, eles têm uma ideia comum? Nós vemos um empenho, nós vemos pessoas apegadas às coisas, mas em hora errada, ou de maneira errada. E pensando nisso, o contexto da passagem bíblica que lemos no início, a qual é a base dessa homilia, também segue pela mesma direção. Pensando no contexto maior, podemos dizer que eram anos de grande seca, os quais foram profetizados por Elias, mas determinados pelo Senhor como forma de juízo, visto que o reino do norte jazia num grande vácuo espiritual nos dias dos reis Acabe, Acasias e Jorão. Elias teve um posicionamento firme contra o baalaísmo local e alcançou os maiores círculos governamentais em Israel. Para o rei Acabe, Elias era um perturbador. Para a rainha Jezabel, alguém que precisava morrer. E para o povão em geral, para o povão em geral, um simples profeta, dentre 450 que pregavam uma mensagem totalmente diferente da sua. E assim, naquele clima de crise moral e espiritual, ao invés da nação e seus governantes se concentrarem e fazerem aquele autoexame, como diz Sofonias 2:1, concentra-te e examina a nação que não tens pudor. Ao invés de fazer isso, a nação e seus governantes só se concentravam numa falsa estabilidade, a qual Elias estava perturbando. E com tudo isso em mente, à luz da porção bíblica que nós selecionamos, nós afirmamos o seguinte: o flagrante contraste entre a atitude de Acabe e as de Elias revela como 2 pessoas podem estar espiritualmente tão distantes, estando fisicamente tão perto. E conforme esse texto, qual é o flagrante contraste entre a atitude de Acabe e as de Elias, que revela como 2 pessoas podem estar espiritualmente tão distantes, ou tão distantes, estando fisicamente tão perto? Conforme esse texto, eis o flagrante contraste entre as atitudes de Acabe e as atitudes de Elias, que revelam como 2 pessoas podem estar espiritualmente tão distantes, ou tão distantes, estando fisicamente tão perto. A primeira parte desse flagrante pode ser visto nos versículos 41 e 42. Diz assim o texto sagrado: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo
e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Queridos, enquanto o rei comia e bebia, o profeta se humilhava na presença do Senhor Deus. Eis a primeira parte desse flagrante contraste. Enquanto o rei comia e bebia, o profeta se humilhava na presença do Senhor Deus. Mas foi por sugestão do próprio Elias que Acabe foi comer. Queridos, nós não temos aqui a descrição de um homem que estava jejuando como sinal de humilhação e sacrifício, como sinal de humilhação e sacrifício do que era físico, como era costume naquela época. Mas o que temos é um homem apreensivo, cheio de temores, que não conseguia nem pensar em se alimentar. Elias o manda comer, porque era tudo que Acabe podia fazer. Infelizmente, queridos, não existia naquele homem nenhum potencial de um verdadeiro combatente espiritual, para que Elias pudesse contar com ele, convidar para estar com ele agora em oração. Assim, tudo que Acabe podia fazer era comer e beber, e foi isso que Elias lhe sugeriu. Enquanto o rei procurava alimentar o seu corpo, Elias alimentava o seu espírito. Enquanto o rei pensava em si e no plano físico, Elias pensava no plano espiritual. Um não desejava ir além das soleiras do mundo, enquanto o outro desejava alcançar as soleiras do céu. Queridos, eu fico pensando, para deixar essa parte da mensagem mais clara, no primeiro domingo depois que essa quarentena acabar, eu creio que certamente os parques, shoppings e as ruas estarão cheias. Eu fico pensando, será que os templos estarão? Dentre tudo que mais me faz falta nesses dias está o culto coletivo e presencial. Isso me faz lembrar, queridos, do salmista que diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E repete, sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 136. Queridos, aplicando isso, o mundo tem dado várias sugestões sobre como as pessoas devem aproveitar esse tempo de quarentena. Brinque com seu filho, brinque com seu cachorro, pinte e borde, assista séries, assista filmes, arrisque-se na culinária. Queridos, é óbvio que essas coisas não são necessariamente pecado, e algumas delas são importantes e até devidas. No entanto, isso é menos do que precisamos e devemos de fato fazer. É tempo de metermos nosso rosto entre os joelhos. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor nosso Deus. E alguém poderia objetar dizendo: pastor, mas é sempre tempo de nos humilharmos na presença de Deus. Disso eu sei. Mas nos humilhamos? Temos nos humilhado nesses dias diante de Deus? Temos o feito nessa hora? Será que no momento onde uns sentem falta disso ou daquilo outro, os crentes estão com saudades de suas atividades eclesiásticas coletivas e presenciais? Eu creio que assim como o contraste entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias mostra como duas pessoas podem estar distantes espiritualmente uma da outra, mesmo estando fisicamente próximas. Assim, as atitudes dos crentes e dos não crentes deveriam mostrar a mesma coisa. Mas, queridos, outra parte do flagrante contraste entre a atitude de Acabe e as atitudes de Elias, que revelam como duas pessoas podem estar espiritualmente tão distantes
estando fisicamente tão perto. Nos vem do versículo 43, olha o que diz o 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Queridos, a outra parte desse contraste é que, enquanto o rei comia e bebia, o profeta orava e esperava a resposta do Senhor. Enquanto Acabe fazia seu desjejum, baseado numa palavra de fé que dizia, já se ouvir o ruído de abundante chuva. Não é? Enquanto ele fazia o desjejum, Elias, por sua vez, entrava numa batalha de oração com o Senhor. Queridos, é curioso, mas nós devemos atentar para isso. A mesma fé que dava ao profeta a certeza de uma abundante chuva, ou que dizia, dava a certeza que uma abundante chuva estava a caminho, lhe incentivava a orar, e de tempo em tempo mandar seu moço ver se já havia sinais dessa chuva. Isso fez por 7 vezes. E não sabemos o tempo de intervalo entre essas 7 vezes. Não é? Que ele manda então seu moço ver se havia algum sinal de chuva. Certamente isso não era algo para um homem incrédulo como Acabe. Que certamente Acabe sabia do costume de se clamar em alta voz a Baal até derramar sangue. Como fizeram os profetas lá no Monte Carmelo, sem contudo obter resposta alguma por parte de Baal. Certamente Acabe soube que o Senhor havia respondido a Elias, consumindo o sacrifício que Elias, lhe ofereceu. No entanto, esse tipo de batalha de oração e clamor não era algo para Acabe, que seguia mais a linha de sua perversa mulher, a qual, ao saber do ocorrido que culminou com a morte dos 450 profetas de Baal, prometeu vingança contra Elias. Queridos, diz um texto, Mateus 26, 36 a 41. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, outro texto que eu gostaria de ler, Abacuque 2:1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Amados, não tem muita diferença entre comer e beber nesse contexto e dormir. Nesse contexto do texto que nós lemos aqui de 1 Reis e nesse contexto de Mateus, não tem muita diferença. Pois a mesma atitude revela algo negativo de alguns dos seus envolvidos. Se no caso de Acabe revela um homem carnal, indiferente, prestes a cair, no caso dos discípulos revela indivíduos imprudentes, que pareciam não entender a singularidade do momento que estavam vivendo e a importância daquilo para eles. Elias mandou Acabe comer porque sabia que não podia prestar ajuda alguma. Por um motivo semelhante, o Senhor permitiu que os discípulos dormissem naquela hora, após os encontrar 3 vezes dormindo.
Quem sabe estejamos dormindo tranquilamente até agora e não fomos despertados. Quem sabe estejamos nos aplicando a certas atividades nesses dias e ninguém tenha nos exortado. Isso, porém, não quer dizer que o nosso sono seja abençoado. Lembremos de Jonas. Também não quer dizer que as nossas ações sejam abençoadas. Podemos estar fazendo coisas, podemos estar num sono fora de hora, podemos estar numa prática que está fora de hora. Então, queridos, enquanto o rei comia e bebia, o profeta orava e esperava a resposta de Deus. Que contraste! Que contraste! Meus queridos, mas outra parte do flagrante, desse flagrante contraste entre a atitude de Acabe e as atitudes de Elias, que revelam como duas pessoas podem estar espiritualmente tão distantes, e estando fisicamente tão perto, nos vem do versículo 44. Acompanha aí, olha o que diz o 44. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Querido, baseado nisso, eu quero dizer que a outra parte desse contraste, desse flagrante contraste, é que enquanto o rei comia e bebia, o profeta discernia um pequeno sinal da graça do Senhor Deus. Acabe não ouviu o moço do profeta dizer a seu senhor que via uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem subindo do mar. Não se sabe se o moço que vai dizer a Acabe diz algo sobre essa nuvenzinha que viu. O que nós sabemos é que ele diz: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Queridos, mas eu creio que mesmo que Acabe tivesse ouvido e desse crédito a esse pequeno sinal, ainda assim poderia questionar a palavra de Elias, que dizia que a chuva estava próxima. Parafraseando a palavra do profeta, dita pelo seu moço Acabe, podemos dizer: se apresse, não perca tempo, senão a chuva vai inviabilizar a tua descida. Tudo isso foi assegurado por Elias com base num discernimento de um pequeno sinal que o Senhor Deus havia lhe dado. Isso não era algo para alguém como Acabe. Queridos, pensando em deixar essa ideia um pouco mais clara, um texto lá em 1 Crônicas 14, de 14 a 17, diz o seguinte: e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeá-lo-ás por trás, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor deles sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas 14, de 14 a 17. Queridos, por trás ouvirás. Era um código. Era algo um sinal, um pequeno sinal que Deus daria a Davi, dizendo: olha, chegou a hora, chegou o momento para você agir. Um pequeno sinal que Deus havia dado a Davi. Queridos, pensando nisso, muitos estarão a comer e a beber quando tudo isso acabar, quando essa quarentena não for mais necessária. E eles estarão a comer e a beber dizendo que a ciência, na pessoa dos pesquisadores, foram o fator determinante.
as medidas de proteção implantadas, os profissionais de saúde que não pouparam seus esforços, a população que respondeu aos apelos das autoridades, os remédios, os hospitais de campanha que foram construídos e por aí vai. Tudo isso. Eles estarão dizendo que tudo isso foi então o fator determinante. É claro que tudo isso que eu mencionei deve ser visto como importante. Devemos ser gratos por todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram nesse momento. Não é? Se bem que nem todo mundo contribuiu, não é? Tem gente fazendo política num momento como esse, uma política podre, não é? Usando esse momento para uma autopromoção. Não é? São a turma do quanto pior, melhor. Mas tem muita gente, inclusive não cristãos, dando uma contribuição muito grande nesses dias difíceis. E nós reconhecemos isso. No entanto, em cada pequeno ato, isolado ou não, em cada ação, não é? Em cada contribuição de cidadãos, de cientistas, enfim, de profissionais, em cada ação, em cada descoberta, em cada boa atitude, deve ser visto um sinal da graça de Deus. É Deus, meus queridos, é Deus que capacita, é Deus que estimula. Meus queridos, ainda que a graça comum não salve, mas a graça comum torna a nossa vida nessa terra possível. Se não fosse a graça comum, já teríamos nos devorado uns aos outros. Mas existe a graça comum, e a graça comum nós vemos nesses pequenos favores, nessas gentilezas. Então, quando eu olho para todo esse cenário, e muitas vezes a televisão, muitas vezes os meios de comunicação, colocando essas pessoas como heróis, eu vejo um sinal da graça de Deus. É a graça de Deus em ação. É a graça de Deus. Eu me lembro, irmãos, de um hino, não sei de quem é, eu sei que foi traduzido, não sei, mas não sei de quem é. E quando eu pensava nesse último ponto dessa homilia, só me veio à mente aquele hino. Há sobre a terra um novo som, uma voz nova a ecoar. Não é? Então, há sobre a terra um novo som, e diz uma parte desse hino: podes tu ouvir o som que vem dos céus, do trono de Deus. Meus queridos, eu vejo, na verdade, isso é assim que eu enxergo a graça, sinal da graça de Deus. Queridos, o flagrante contraste entre a atitude de Acabe e as de Elias revela como duas pessoas podem estar espiritualmente tão distantes, estando fisicamente tão perto. Enquanto o rei comia e bebia, o profeta se humilhava na presença do Senhor Deus. Enquanto o rei comia e bebia, o profeta orava e esperava a resposta do Senhor Deus. Enquanto o rei comia e bebia, o profeta discernia um pequeno sinal da graça do Senhor Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ó Deus, dá que essa palavra possa achar guarida em nossos corações. E assim possa frutificar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Que Deus vos abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em paz.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.